E aí, galera do nono ano, como é que estamos? Vamos começar aqui mais uma aula do professor Flores, beleza? Vamos começar aqui, ó. Por favor, só para lembrar, a nossa metodologia que vamos utilizar esse mês de junho é a leitura orientada, certo? Então vai ter aí o livro, botar um esquema e a gente poder aqui fazer junto essa leitura do livro para a gente poder compreender melhor esse assunto, certo? O nosso assunto desse mês vai ser aí o período entre guerras, ó. Tá em capa do livro aí, volume 2, capítulo 5, regimes autoritários e regimes totalitários. É interessante, né, como é um tema muito atual hoje, relevante, né, porque no mundo todo você tem aí agora uma nova crise da democracia, uma nova crise aí do Estado democrático, certo? E não necessariamente sendo por golpes de estados totalitários, mas também de você reduzir os direitos democráticos dentro da democracia, né? E você usar fake news, você usar de distorções de conceitos para poder você colocar o seu projeto reacionário ou projetos sociais em prática, certo? Então vai ser um tema que a gente vai poder refletir muito para não se repetir, porque a história tem essa função não da gente prever o futuro, mas da gente entender certos aspectos do passado para que a gente possa aí criar certas advertências e evitar certos problemas para frente, ok? Vamos lá então aqui. A metodologia vai ser a nossa leitura orientada, e aí está a nossa agenda de hoje, do dia 8 de junho. Hoje nossa aula vai ser da página 2, 3, 4 e 5. Faça aí a atividade do capítulo 5 da página 2, que é uma atividade introdutória, certo? Também teremos uma atividade da página 5, que é organizando a história, e aí você marca depois aí como feita, beleza? No seu formulário. Então vamos começar aqui. Esse esquema, esse mapa mental aqui em foco, ele vai ser recorrente. Eu estou usando ele aqui do canal História em Foco, certo? Que é fácil de achar, vocês podem utilizar. Eu vou estar sempre usando ele de forma recorrente para poder aqui sempre fazer um paralelo com a nossa aula, ok? Vamos aqui voltar ao livro. Vamos aqui. Então temos aqui a página, né? A nossa página inicial do livro aí. Você tem aqui, ó, no início uma fotografia aí da celebração de 1918, né? É uma celebração do armistício na Filadélfia em 11 de novembro de 1918, certo? Vamos lá. Vocês estão com o contexto aqui, então o que você vai conhecer hoje? Você vai conhecer aí a crise do liberalismo, os governos totalitários, né? Então vamos focar em dois, que vai ser o fascismo e o nazismo. Também vamos ter um governo autoritário, como o salazarismo e a Guerra Civil Espanhola, certo? Então vamos começar aqui a leitura desse bloco. Vamos aqui. Eu vou ler, possivelmente eu só leia, ou eu tente ler e complementar, né? Ou eu avance. Vai ter momentos que eu vou avançar sem fazer tanta leitura. Vamos aqui sentindo como é a melhor forma de estudar esse assunto. Vamos lá então. A Primeira Guerra Mundial, conhecida à época como Grande Guerra, se estendeu muito mais do que os 6 meses previstos por seus idealizadores. Então lembra lá, quando a gente falou da Primeira Guerra Mundial, que houve uma certa... As pessoas subestimaram, né, o potencial do ser humano de destruição. Nesse sentido aí, foram 4 anos de horror, arrastados por trincheiras enlameadas, o uso de gás e muitas mortes. Então lembra aí que a Primeira Guerra Mundial ela teve 2 momentos, né? Uma guerra de movimento e uma guerra de trincheiras, certo? Ao mesmo tempo, acontecia na Rússia, né? A Revolução Russa lá de 17. Beleza? Vamos lá então. Então, em 11 de novembro de 18, a assinatura do armistício marcava não somente o término dos combates. Então você tem uma foto aí onde demonstra que isso é nos Estados Unidos que houve o fim da guerra, certo? Mas supunha-se que seria um ponto final para todas as guerras. O Eric Hobsbawm ele tem um livro chamado Era dos Extremos,
e ele vai afirmar que não existe. Eu acho que eu até citei isso em sala. Ele vai afirmar que não existe duas guerras, né? Você vai ter uma guerra mundial com intervalo de tempo, certo? Então é interessante essa análise dele. Então aí no final do conflito, a Europa estava devastada e os Estados Unidos se tornaram uma potência, né? Então a gente estudou isso no capítulo 4, sobre a crise de 29, da subprodução e tal. Então vamos lá. A pergunta é: como os Estados Unidos se beneficiaram com a Grande Guerra? Então, cara, é só você colocar aqui um resumo do capítulo 4, tá bom? Porque é isso, né? Os Estados Unidos ele tinha uma vantagem territorial, ele não participou da guerra diretamente, só ali no final deu um apoio ali à França, certo? Que foi um apoio importante. Ele fornecia alimentos e se fortaleceu de forma industrial. Os americanos eles tiveram muito benefício, né? Porque também eles emprestaram muito dinheiro à Europa. E aí, nesse ponto, eles viraram uma potência, né? Claro que teve a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, em 29, mas eles se recuperaram, só que se tornaram uma potência por causa da guerra. Eles se beneficiaram, certo? Vamos aqui continuar. Então, temos aí na página 3 os objetivos do capítulo, né? Aí vocês podem avançar. Mas vamos aqui para a crise, o que importa aqui é a crise nossa do liberalismo, beleza? Lembrar lá que esse liberalismo econômico, né, ele começa ali com Adam Smith, no Iluminismo, ele tem esse pensamento, você vai ter aí a Revolução Industrial, você tem aí todo esse contexto, né, de industrialização da burguesia comercial e o desenvolvimento de um capital. Só o que acontece? Quebrou a Bolsa, né, de 29. Quebrou a Bolsa de Valores. Então, será realmente que o capitalismo dava certo, né? Como agora também estão passando um momento de crise com a pandemia, né? Tem muito paralelo em relação a isso também. Vamos lá então. No final do século XIX, os países da Europa viviam um período de Belle Époque, que representava a consolidação de um modo de vida burguês, marcado pela tranquilidade, pela prosperidade e bem-estar, vividos pela burguesia europeia. Então você vai ter aí a industrialização, a urbanização da Europa. Esse período também se caracterizou pelo desenvolvimento industrial e tecnológico associado à mudança de comportamento e de pensamento. Então você tem que aí que revisitar os textos do seu livro sobre Revolução Industrial, tá certo? Como a economia dos países europeus prosperou, houve maior oferta de empregos, o que contribuiu para melhorar a qualidade de vida da população. Foi um período de relativa paz e crescimento econômico. Entretanto, foi justamente esse crescimento conjugado ao progresso tecnológico-científico na segunda Revolução Industrial que promoveu a concorrência entre povos, estimulou o imperialismo e estabeleceu um clima de instabilidade entre as principais potências europeias, que foi o caso aí da Primeira Guerra Mundial, né? Você vai ter ali algumas sociedades que vão ter um imperialismo tardio, né? Como no caso da Alemanha, do Japão e da Itália, porque elas vão se unificar tardiamente, certo? Vão se tornar um estado consolidado, e aí você tem uma concorrência. Então, esse estado de eterna desconfiança, né, e de corrida comercial armamentista, você gera aí uma instabilidade mundial, como agora nós temos guerras comerciais também, né? Como hoje também você querer simplificar a culpa do vírus em um país somente, beleza? Como se um vírus tivesse nacionalidade. Então você percebe aqui que nós temos uma questão complexa, tanto hoje como no passado. Por isso, né, já no final da primeira década do século XX, o período de paz chegou ao fim, ocorrendo a eclosão da Grande Guerra em 14. Ao término desse conflito, em 18, o panorama mundial era desolador, principalmente na Europa. Perderam muitas vidas, né? As famílias se desestruturaram, grave crise econômica e grandes áreas completamente devastadas. Isso estão falando da Europa, porque no caso os Estados Unidos se beneficiou muito com esse contexto, né? Então, um número considerável da população masculina em idade economicamente ativa havia morrido nos campos de batalha. Grande parte da população civil também tinha sido bastante afetada pelos confrontos bélicos e pelas doenças epidêmicas que se alastraram.
Isso tudo causou falta de mão de obra e provocou a diminuição do número de consumidores. Então, claro que você vai ter uma crise de desabastecimento, uma crise de mão de obra e trabalho nesse contexto. Para os países derrotados, a situação era mais tem mais problemas, né? Porque, pois além das consequências citadas acima, além de você ter uma crise econômica, você ainda tem que se organizar diante da diminuição territorial e da imposição do pagamento de pesadas indenizações. Em alguns países, os governos recém-impossados não conseguiam controlar tais efeitos. Então, para os países vencedores, era só a crise econômica. Mas para países perdedores era crise econômica e ainda você ter que pagar indenizações, ter a humilhação de ter perdido a guerra, né? E ter sido visto como o único culpado. Certo? Vamos aqui avançar na página 4. Beleza? Vamos lá. Então você tem aí, então, as despesas públicas aumentaram com novos gastos. Então você vai ter. Então o Estado precisou aí gastar para manter as pessoas. Então você tem gastos com assistência às famílias desamparadas, indenizações aos inválidos que perderam, tiveram algum dano, né, físico na guerra, a reconstrução de diversos edifícios públicos destruídos, não havendo dinheiro para suprir todas as necessidades. A situação obrigou muitos países da Europa a emitir uma grande quantidade de papel moeda. Qual o problema disso, né? Hoje também, por causa da pandemia do Covid-19, também houve essa sugestão, o Banco Mundial, em vários países do mundo, essa sugestão de fazer dinheiro. Mas quando você faz dinheiro, existe um custo para o Estado para fazer esse dinheiro e também existe um custo de inflação, porque uma moeda ela é valorizada pela sua raridade, né? Então, se ela está muito no mercado, ela perde seu valor. Ok? Vamos lá, então. O que provocou a disparada da inflação e, consequentemente, o agravamento da crise financeira. A Europa passou a viver um clima de incertezas que contrastava com todo o otimismo predominante no período anterior à Grande Guerra. Então você tinha o desemprego, você tinha a fome e o medo do futuro assustava a todos, contexto que ficou evidente em cartazes produzidos após o fim do conflito, que apresentava dizeres como soldados de ontem, desempregados de hoje. Galera, então é o seguinte, perceba o quanto é complexo, né? E essa imagem aí do seu livro, o quanto ela é desoladora, ela é triste, né? Ela traz aí uma tristeza nela. Que é o quê? Num momento tão crítico, né, e de desespero, você radicaliza, né, a população. Então você tinha uma visão de mundo liberal antes da guerra, que não deu uma resposta quando acabou a guerra, e aí a resposta, muitas vezes, ao momento de crise, é a radicalização e a simplificação da realidade. Certo? Que talvez a escolha nossa hoje de governo, que demonstra uma total inabilidade de superar a crise, certo? E aqui não é uma questão de opinião pessoal, mas uma questão de fatos, né? Não existe uma articulação nacional, certo? E aí o pior é que se eu fizer essa crítica aqui, como ela vai estar gravada, onde já vão me rotular como comunista, socialista, esquerdista, mas eu como professor, a gente precisa tentar fazer um comparativo. E aqui não é uma crítica por não gostar do governo, né? Porque isso também é uma simplificação. Mas entenda que essa falta de análise, hoje, mediante essa crise, ela é gerada pelo medo, né? As pessoas negando a pandemia, as pessoas reduzindo a sua gravidade, né? Estamos aí subnotificados por mais de 10 vezes, né? O número que aparece pelos cálculos matemáticos é 10 vezes mais, tanto de mortes como de pessoas contaminadas. Então, assim, é uma crise nossa que a gente precisa enfrentar ela de cara. E aí a gente percebe que quando existe o medo mediante, né, esse futuro, e eu estou vendo esse paralelo, porque esse sentimento que nós temos agora de insegurança, de medo, de não saber o futuro,
É o mesmo sentimento que essas pessoas tiveram após essa guerra. É você olhar para o horizonte e não perceber nenhum tipo de futuro, né? E aí, nesse ambiente de medo, respostas simples, respostas autoritárias, formas de abordagem mais radicais, elas ganham força porque as pessoas querem uma liderança e querem uma certeza que vão resolver os seus problemas. E aí surge, nesse contexto, né, de crise, governos totalitários, certo? Então a situação vivenciada pela Europa, especialmente durante a década de 20, gerou a descrença no sistema liberal democrático, como agora teve também, né, uma descrença no Brasil em relação à democracia, e favoreceu o surgimento de partidos ultranacionalistas. Ultra, né, que é o exagero. Na Itália e na Alemanha, que foram os países que perderam, né, a guerra, eles assumiram o poder e instalaram regimes totalitários que prometiam a recuperação econômica e o restabelecimento da dignidade perdida com os conflitos e a destruição da Grande Guerra. Então perceba aí a autoestima de um cara que é alemão, que é italiano, que está desempregado, que lutou pela guerra e ele é o único acusado, né, pelo problema, e ele ainda perdeu. Então perceba o sentimento de inferioridade, né? Então, nesse contexto, o governo autoritário é todo aquele que diz antidemocrático, certo? Então, o que é democrático? É você poder debater, é você poder ter liberdades, né? Então, por exemplo, se aqui eu já fui criticado pela tentativa de restabelecer uma conexão do passado com hoje, certo? De algumas estruturas autoritárias, e eu for atacado por essa minha fala, já é um processo democrático, porque existe a liberdade de você expressar os fatos. Visualizar e analisar a realidade, ela faz parte de uma necessidade de liberdade. Todo governo precisa ser criticado, municipal, estadual e federal, porque isso é um trabalho de cidadania. Se a gente está vendo problemas, como agora teve um problema do Estado do Ceará, de fazer, hoje é dia 20, né? Eu estou gravando esse vídeo. Saiu a notícia hoje que no Estado do Ceará que um hospital de campanha foi construído por um valor de quase 40 mil reais por mês e depois foi desmontado e não teve nenhum tipo de uso. Cara, isso é complicado. O que houve com esse dinheiro? Má gestão, roubaram o dinheiro. Então é necessário a gente fazer essa vigilância do governo. Só que no ambiente antidemocrático isso não é possível. Não é possível o diálogo. Não é possível a crítica. Certo? Então, incluídos nesse conceito estão os governos totalitários, que tem esse nome por expressar características próprias. Certo? Então, aí em negrito você tem o conceito. Então, um regime totalitário consiste numa forma de governo onde o líder político controla todo o funcionamento do Estado, bem como as leis, as punições, os impostos. Certo? Então quer dizer o quê? No Estado Democrático de Direito, você tem uma estrutura de um poder, de três poderes. Você vai ter o legislativo, o executivo e o judiciário. Em estados autoritários, todo o poder ele vai se remeter apenas à liderança, certo? E aqui não há crítica específica a nenhum governante, mas sim o conceito de regime totalitário. A figura do líder ela é mais importante do que a lei, certo? Então, as decisões ficam centralizadas no poder executivo. A liberdade de expressão e da opinião são reduzidas e a imprensa é censurada e só é permitida a existência de um partido político. Toda oposição ao regime é proibida e eliminada com violência e repressão. E no caso hoje, existe aí a acusação de existir um gabinete do ódio. Então todas as pessoas que fazem posição contra o governo atual, eles são vítimas, né, de perseguições, de ameaças de morte, né, de cancelamentos, né, nas redes sociais. Então, na Europa, o cenário da crise da década de 20 e 30 suscitou a instauração de governos totalitários na Itália, na União Soviética e na Alemanha. Certo? Perceba aí que a Itália e a Alemanha eles saíram derrotados, né,
da guerra. A União Soviética ela teve uma questão, porque ela saiu antes de acabar a guerra, né, por causa da Revolução Russa. Mas aí você teve governos totalitários na Itália, União Soviética e Alemanha. Nesses três países, os governos se consolidaram com auxílio de propaganda que mobilizavam grandes massas em prol do nacionalismo e das ideias dos partidos totalitários. Então você vai ter um texto aí da Kalina Silva. Beleza? Vamos lá então. Dá-se o nome de fascismo ou nazifascismo ao fenômeno histórico específico ocorrido no mundo europeu entre 22 e 45, o chamado período dos entreguerras, caracterizado pela ascensão de regimes políticos totalitários que se opuseram ao mesmo tempo a democracias liberais e ao regime comunista soviético. Também este de caráter totalitário e cuja repercussão atingiu numerosas nações que adotaram regimes semelhantes. Perceba que hoje volta um pouco desse discurso, né, do anticomunismo e tal. Que existe aí um uso do passado, né, de você criar um inimigo para você sempre atacar ele e aí todo mundo que é contra é comunista. Então também a gente pode trabalhar muito hoje nesse capítulo os usos do passado em relação ao presente, né? Então há certo consenso entre os pesquisadores de que esse fenômeno tem muito a ver com a chamada sociedade de massas e de que ele deve ser situado especialmente na Alemanha e na Itália. Porque aqui a autora ela faz uma separação da Rússia, né? Porque a situação da Rússia como regime totalitário ela teve um caminho diferente, né? Por quê? Porque a Rússia já entra na Primeira Guerra Mundial com uma crise econômica forte, uma crise econômica aguda, e a Primeira Guerra Mundial ela aprofundou a crise russa. E aí o problema russo ele acontecia simultaneamente à Primeira Guerra Mundial. Quando a Rússia sai da guerra, certo? Aí você acontece a Revolução Russa e aí para a União Soviética, para a Rússia, a Primeira Guerra Mundial ela é um elemento a mais para a formação desse Estado totalitário. No caso aqui da Alemanha e da Itália, os regimes totalitários, a Primeira Guerra Mundial ela é determinante para que eles surjam. Então você vai ter aí essa diferença. Na Revolução Russa ela é um elemento, certo? E no caso aí da Alemanha e da Itália, ela é uma determinância, ok? Então essa definição especial tem a vantagem de evitar que regimes apenas autoritários e ditatoriais situados em outras nações sejam nomeados erroneamente de fascista. Então às vezes a gente vê que o governo atual ele é considerado fascista. Então aqui a gente faz o governo atual pode ser fascista, não é uma questão da gente analisar os debates contemporâneos, até em filosofia a gente pode fazer isso, mas a gente poderia analisar que ele pode ser apenas autoritário ou apenas ditatorial. Então, para essa autora, o fascismo e o nazismo existem especificamente nessa época da Segunda Guerra Mundial, que talvez, então, se a gente fazer uma análise contemporânea, esse uso do termo atual ele pode estar sendo usado de forma incorreta, certo? Vamos avançar aqui. Façam a atividade, certo? Da página 5, beleza? E vamos aqui avançar, ok? O fascismo. Então, o fascismo aqui, eu vou para poder ganhar um tempo mais, eu já vi que a gente já se prolongou um pouco, eu vou usar o esquema, beleza? Vamos aqui então para o conceito de fascismo, beleza? O fascismo aqui, ele vai surgir ali na Itália, certo? Vai ter a liderança aí pelo Mussolini, vai ter os esquadres, vai ter a marcha pela Roma, certo? O fascismo ele vai contar de um apoio popular, certo? E vai ter aí algumas questões como o Tratado de Latão, a invasão da Abissínia e a aliança com a Alemanha. Então vamos entender esses contextos, beleza? Então vamos voltar aqui para o texto. Então a Itália iniciou a sua participação na Grande Guerra, na Tríplice Aliança, porém no final estava do lado oposto, na Tríplice 70, embora fizesse parte dos vencedores, saiu enfraquecida e sua economia sofreu efeitos desastrosos. Para superar os danos causados pelo conflito, a pequena burguesia e os ex-combatentes italianos passaram a sugerir a formação de um governo forte, capaz de defender os interesses nacionais e investir na industrialização e recuperar a economia.
A inflação e o desemprego, as invasões de terras e o endividamento externo anunciavam uma grave crise econômica e social. Nesse contexto, o movimento operário ganhou força e, em consequência, o número de adeptos dos partidos de esquerda aumentou. A monarquia italiana, governada por rei Vítor Emanuel III, era caracterizada pela fraqueza do comando e pela instabilidade. Então lembrar ainda que na Itália era um reino, certo? O crescimento do Partido Socialista Italiano, das organizações sindicais a partir de 21 e do Partido Comunista da Itália amedrontava os integrantes da burguesia e da velha aristocracia dirigente. Então esse medo do comunismo e socialismo ele retorna hoje com força, ok? As sucessivas greves e as invasões de terras davam a impressão às elites de que a Itália seguiria o exemplo da Rússia bolchevique. Então ele achava. Então a aparente crise italiana, e também é interessante isso, né? Porque a crise que aconteceu na Rússia gerou aí na Europa e no mundo todo um certo medo de haver uma revolução russa em outros países. E lembrar também que das táticas, né, da União Soviética era patrocinar e tentar fazer a Revolução Russa em outros países também. Então esse medo de os países se tornarem uma nova Rússia existia. Então, para restabelecer a ordem e salvaguardar a propriedade e garantir antigos privilégios, era necessário um governo forte, segundo a visão do que se sentiam ameaçados. Então perceba, hoje também existe essa tática de ameaça, né? Que hoje fala o quê? O governo atual precisa ficar forte para evitar uma ameaça comunista, uma ameaça petista, uma ameaça esquerdista. Então, a gente pode afirmar que estamos vivendo hoje um momento fascista? Talvez de forma científica e histórica seja radical o uso, né? Mas a gente pode estar sim vivendo um momento autoritário porque você fica sempre elegendo novos inimigos para você justificar manifestações antidemocráticas, para você manifestar palavras de ódio, certo? E você também criar todo o ambiente de instabilidade social. E aí também essa tática era usada na época também, ok? E a intenção nossa aqui de comparar é para melhorar o entendimento do conteúdo, ok? Voltando. A possível solução para isso surgiu com o jornalista e político Benito Mussolini. Em março de 19, ele fundou o Forze Italie di Combattimento, Grupos Italianos de Combate, grupo político com mais de 200 mil membros, conhecido como Camisas Negras. Então lembrar que outra característica também do movimento fascistas é a formação de milícias, ou a formação de grupos armados. Tanto aqui, os camisas negras na Itália, como o partido que o Hitler forma lá na Alemanha, eles tinham um poder armamentista, certo? Galera, hoje por hoje encerramos, certo? Aí na página 5. Obrigado aí pela participação. Só deixar de novo a mensagem, que a intenção aí da comparação, nós estamos vivendo um momento agora complicado, existem manifestações antidemocráticas, existem manifestações aí de fechamento do Congresso, fechamento aí do STF, e a gente, como professor de história, mesmo que a gente seja às vezes mal interpretado e visto como doutrinadores, eu penso que não tem como a gente abordar esse assunto, os regimes autoritários e os regimes ditatoriais, sem perceber que existe hoje no Brasil, isso aqui sem fazer ativismo nem nada, mas tentando refletir sobre a realidade, que existe hoje no Brasil um contexto que existe, se você for contra, ou se você se posicionar contra, um ataque, existe aí ameaças, pessoas estão sendo ameaçadas, pessoas estão sendo atacadas, existem manifestações contra a democracia, né, contra o Estado de Direito, certo? Então existe sim uma escalada de radicalização no Brasil. Então a gente discutir isso a partir de uma visão histórica se faz importante, certo? Só espero aí que a gente não tenha a simplificação do rótulo que muitas vezes é usado ao professor de história, dele ser um professor doutrinador, dele ser um professor esquerdista, dele ser um professor comunista. Então acho que abordar um assunto como fascismo e nazismo
num momento tão delicado como a gente passa no Brasil hoje, sem a gente poder comentar sobre, eu acho que a gente precisa superar isso, e mesmo aqui estamos gravados, né? Então, eu espero que não haja o uso indevido dessa aula. A intenção foi apenas a gente poder discutir e debater o assunto da melhor forma possível, certo? E se aí algum aluno ou responsável achar que não foi devido, a gente pode conversar e tentar explicar a fala dessa aula, certo? A aula ficou um pouco mais longa, mas é um assunto complexo e foi necessário essa aula maior, tá certo? Foi boa, obrigado e até a próxima aula.